Diante de um diagnóstico que já é difícil, porque a gente está falando de um espectro, então indivíduos que apresentam um conjunto de características que é semelhante, mas que cada um é diferente, aí a gente está falando de um espectro em relação a sinais, mas também de talentos, cada um na sua subjetividade, da sua maneira única de ser no mundo, mas o quanto que dentro desse diagnóstico difícil a gente também está lidando com comorbidades. Então, quanto que o médico, nesse momento, tem um papel fundamental? Você foi cirúrgico aí na sua descrição do espectro. Obrigada, parabéns, muito legal, porque De primeiro é nada. isso, a gente tem que ver que são crianças diferentes, são pessoas diferentes. E eu falo muito nas minhas aulas, nas palestras, nas minhas mentorias. A criança com autismo é uma criança, a pessoa autista é uma pessoa, ela tem a criança com diagnóstico de autismo, na verdade, é uma criança e tem um espectro. Só que aí muitas pessoas, muitas crianças, adolescentes e adultos vão ter comorbidades, como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, altas habilidades de superdotação, transtorno opositor desafiador, epilepsia, transtornos comportamentais diversos, pode ter outras síndromes genéticas associadas. Então, essas comorbidades, às vezes, por exemplo, o menino tem TEA, mas ele não para, ele é tão agitado que todo mundo só percebe que esse menino ele é hiperativo, ele é hiperativo. E aí ele fica erroneamente só com o diagnóstico de TDAH e ninguém percebe que ele também tem o transtorno do espectro do autismo. E por que a gente tem que perceber? Para a gente poder cuidar dessa criança, sabe, Fred? Para a gente estuda autismo ao longo da vida, lá em Harvard, e assim, como que eu posso fazer com que essa criança seja uma pessoa feliz e tenha menos impacto, que o transtorno pode acarretar diferentes impactos ao longo da vida. Como que essa pessoa pode, então, ser feliz? Esse que é o mais importante. E tem mais uma coisa aqui nesse paper que eu queria falar. Ele mostra para gente que na América do Norte e na Europa, o diagnóstico hoje é mais precoce do que em outras regiões do mundo, como, por exemplo, a América do Sul. Então, mostra que os países mais desenvolvidos já têm uma competência maior em dar um diagnóstico mais precoce, em dados mais precoces e mais de forma mais assertiva. E que nos países em desenvolvimento, algumas vezes a média chegou a 72 meses. Então, um ano depois da média global que foi vista. E isso é um chamado de atenção para a gente, porque isso nos mostra que aqui no Brasil a gente precisa de estudar mais, de assumir mais esse papel de divulgar. Por favor, divulguem esse conhecimento, porque esse conhecimento, ele hoje é para não dá para ser médico sem entender de autismo, para todas as pessoas que cuidam de crianças. É interessante, né, que em países em desenvolvimento a gente vê o quanto que essa disparidade no acesso a profissionais e a serviços ela é ainda maior. Então, o quanto que a gente tem dificuldades, né, de dar um diagnóstico de maneira assertiva, de fazer uma triagem de forma precoce, de iniciar uma intervenção quanto antes em serviços, né, que não são particulares, E que as até vou pessoas. te pedir licença para a gente divulgar nosso vídeo sobre a triagem pelo MChat, que a equipe que criou o MChat autorizou, a gente fez a solicitação oficial formal e a gente gravou o vídeo, está aí na descrição do nosso vídeo, sobre como aplicar o MChat, que é uma triagem de autismo, para que todo mundo possa aplicar. Eu queria só finalizar dizendo que o quanto que nós precisamos, claro, né, de pais bem orientados, de escolas, né, que tanto entende de criança e desenvolvimento, fazendo essa triagem do autismo de maneira cuidadosa, não só do autismo, mas de todos os sinais de atrasos no desenvolvimento das crianças, o quanto que precisamos, como eu disse, de pais orientados, mas o quanto que a gente precisa de fato, que é quem organiza a fila, de médicos formados para que possam identificar sinais o quanto antes, sem medo, né, com segurança técnica, científica, e aí é experiência, é evidência, é estudos, o quanto que nós precisamos desses profissionais com aquela delicadeza humana de não fazer consultas corridas, de olhar nos olhos da criança, de parar um pouco e brincar, de se conectar com a angústia da família, para que se a gente tivesse esses profissionais que tragam no seu peito, no seu coração, amor, carinho, afeto, e de outro lado, esse estudo, né? A gente sabe o quanto que
os estudos do autismo nos últimos anos, aumentaram-se as publicações. Então, quando a gente tem acesso a esses estudos de maneira descomplicada e aplica eles na prática, a nossa atuação profissional é diferente. Então, aqui o meu pedido, né, é singelo, para que os profissionais médicos se capacitem em autismo para que possam dar um futuro diferente. Se a gente age ali no início da vida, a gente garante uma cascata de benefícios ao longo de toda a vida.